A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 6 de janeiro. Toma posse Camilo Santana, ministro da Educação do novo governo Lula. Presidente do Adurne Sindicato participa da cerimônia. Reitor do IFRN espera que o novo governo promova a recomposição orçamentária e respeite o processo democrático de escolhas das instituições federais de ensino superior. Proifes Federação solicita reunião com ministros da Educação, Trabalho, Gestão e Ciência e Tecnologia. Para não expor a sobra de recursos do Fundeb, prefeito Álvaro Dias promove apenas 957 educadores de Natal. Livraria Cooperativa Cultural da UFRN realiza concurso literário. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. Tomou posse na última segunda-feira, dia 2, o novo ministro da Educação. O cearense Camilo Santana, de 54 anos, é um político em ascensão no PT e que pode fazer do Ministério da Educação um degrau importante dessa escalada. Seu reconhecimento nacional estará atrelado ao sucesso em traçar um plano para recuperar a aprendizagem das crianças que regrediram para o que sabiam em matemática em 2013 e mal conseguem entender um texto de 2 linhas aos 7 anos no pós-pandemia. Outro desafio do novo ministro é de reestruturar uma pasta crucial para o desenvolvimento da sociedade e do país, mas que deixou de olhar a educação durante o governo de Jair Bolsonaro para se resumir a lutas ideológicas, cortes de verbas e pastores corruptos. Apesar de não ter o nome associado à educação, Camilo era até 2022 governador reeleito do Ceará, o estado que é imbatível no critério de reconhecimento de escola pública de sucesso. Continuou com êxito uma política começada pelo PDT no estado há 20 anos, que levou os cearenses ao topo do ranking das avaliações nacionais. Não sem ressalvas de uma parte dos educadores que alegam se tratar de um currículo voltado para performance em avaliações e não para a formação crítica do estudante. No xadrez político, no entanto, não há no PT ou fora dele quem tivesse força para contestar seu nome. Educação em pauta. E o presidente do Adurne Sindicato, professor Oswaldo Negrão, esteve presente na cerimônia de posse do novo ministro da Educação e saiu de lá esperançoso. Quero ressaltar que eu tenho 5 anos de movimento sindical e foi a primeira vez que eu adentrei o Ministério da Educação. Isso é um reflexo positivo desse momento de reabertura do Ministério e do próprio movimento do novo governo Lula. Foi uma cerimônia bastante concorrida, representantes de entidades sindicais, representantes das reitorias, instituições nacionais e inclusive internacionais participaram desse ato. Foi um discurso bastante animador do novo ministro Camilo Santana, que ressaltou a importância da retomada de investimentos, de novos recursos para as universidades e também o cuidado com os professores e com os profissionais da educação. Saímos todos bastante animados, eu acho que temos perspectivas bastante positivas com essa retomada do desenvolvimento e do reinvestimento no campo da saúde. No período da tarde também participamos da posse da nova ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação e foi também um discurso bastante animador. Temos uma perspectivas para reinvestimento também no campo da ciência, tecnologia e inovação, onde está atrelado a tanto as
bolsas da CAPES e CNPq, e é uma possibilidade também da ministra Luciana, ela colocou isso no discurso de posse dela, da necessidade da revisão das bolsas de pós-graduação, de iniciação científica, que já estão congeladas há mais de 7 anos, né? Desde o governo Temer, na verdade, a gente já percebeu, né, a redução dos investimentos no campo da educação, e no governo Bolsonaro, nada, né? Além de não ter tido reajustes das bolsas, nós assistimos, infelizmente, ao desmonte, né, dos próprios ministérios, assim como a redução drástica dos recursos ano a ano, né? Todos sabemos que a nossa UFRN terminou o ano fiscal com quase 20 milhões de dívidas de recursos que foram bloqueados, foram contingenciados no decorrer do ano de 2022, e no fim, né, no apagar das luzes, esses recursos acabaram não retornando à nossa UFRN. É um ano de bastante desafios, o ano de 2023, mas nós esperamos que com esses novos ministérios e com a retomada do desenvolvimento do país, a nossa UFRN possa ter novamente esse protagonismo no campo do conhecimento, através do desenvolvimento de pesquisas e do processo de formação de novos pesquisadores e de profissionais em todas as áreas do conhecimento, considerando o campo estratégico que é a educação num processo de desenvolvimento nacional. Jornal da Educação. Extra Classe. Para o reitor do IFRN, José Arnóbio de Araújo Filho, nesse momento de reconstrução, é importante que a nova gestão do MEC priorize a recomposição orçamentária e respeite o processo democrático de escolhas das instituições federais de ensino superior. A nossa perspectiva é, primeiro, que esse novo governo ele possa dialogar com as universidades e, no nosso caso, com os institutos federais, na perspectiva da recomposição orçamentária, que ao longo dos últimos anos a gente foi só acumulando perdas. Então, a gente espera sinceramente que isso aconteça, né? Que a gente possa ter uma maior possibilidade de diálogo, de interlocução junto ao governo federal, através do Ministério da Educação, para que as recomposições orçamentárias possam acontecer e os institutos federais, no caso, possam continuar a fazer seu trabalho em prol do desenvolvimento do Estado brasileiro. Então a gente entende que essa perspectiva já tem uma sinalização, né, de recomposição orçamentária para os próximos anos. Em isso se concretizando, nos dá uma certa segurança. Uma outra perspectiva, né, que essa passa pelo Ministério da Educação e aí entra num outro ministério, que é do Ministério de Ciência e Tecnologia, é também na perspectiva da gente poder conseguir captação de recursos para a área de pesquisa e inovação das nossas instituições, né? Instituições tecnológicas como a nossa, né? A nossa tecnológica é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Ele tem a necessidade de investimentos em pesquisa para que ele possa pensar em ações que contemplem tecnologia, cultura, trabalho. E o Ministério de Ciência e Tecnologia, com certeza, seria esse aporte, né, na questão de bolsas para os pesquisadores e pesquisadoras da nossa instituição. Então, a gente tem pensado, né, nessas ações que, com certeza, vão fazer com que as ações de ensino elas possam ser impactadas positivamente nesses próximos anos, que são do governo agora que tomou posse dia 1º, né, do presidente Lula, e dar continuidade disso como programa, não como programa de governo, mas como ação do Estado brasileiro. Acho que qualquer presidente que assuma hoje a presidência tem que pensar na educação como uma política de Estado, para que a gente possa, através de uma política de Estado, pensar em transformações. E política de Estado começa lá com a pré-escola e termina com as universidades. Então a gente espera que realmente, a partir de agora, né, a gente tem essa possibilidade de pensar a educação como política de Estado, não como política de governo. Que independente de quem esteja no poder, entenda da importância do investimento, né, em políticas públicas de educação, para que a gente possa efetivamente cumprir com o passivo histórico que a gente tem, principalmente com a população que historicamente ficou excluída da academia, das escolas, né, ou seja, de todo o processo educacional do país.
infelizmente nem todo mundo consegue ter essa dimensão de que historicamente, né, um segmento muito grande de pessoas ficaram alijadas completamente do processo ensino-aprendizagem no país. Então, a nossa perspectiva, né, e o que a gente está pensando é de um maior investimento nessa concepção de educação. Então, já foi sinalizado com isso, com essa recomposição orçamentária, e a gente espera, sinceramente, que isso se concretize, né? Fora tudo isso, é importante a gente colocar uma ação que durante os últimos anos aconteceu, não só nas universidades, mas também no Instituto Federal, que foi a questão das indicações de pessoas que não foram escolhidas pela comunidade. Historicamente, as universidades têm a questão da lista tríplice, né, que infelizmente, ao meu ver, é algo muito ruim para as universidades. A gente precisa trabalhar nesses próximos anos de mudança dessa regulamentação, aonde não tem a necessidade de mandar uma lista tríplice, e sim, o nome votado, o nome mais votado pela comunidade, possa ser o nome escolhido pelo presidente da República. É inadmissível que a gente ainda tenha nas nossas universidades resquícios da ditadura militar com a questão dessa famigerada lista tríplice. Isso é horrível, Edinaldo e os ouvintes. A gente precisa respeitar a escolha da comunidade. Então, para que isso acabe nas universidades, a gente precisa acabar definitivamente com a lista tríplice. No caso dos institutos federais, felizmente isso não acontece, né? A legislação que rege os institutos federais, no tocante das suas eleições, ela é bem clara. Ela diz que o nome escolhido pela comunidade é o nome que deve ser efetivado como um novo reitor dos institutos federais, né? O que aconteceu conosco, o que aconteceu com o Cefet do Rio de Janeiro, o que aconteceu com o IF de Santa Catarina, o que aconteceu com o IF baiano, foi simplesmente uma manobra para que a gente não pudesse tomar posse. Então, as perspectivas que a gente pensa, né, para esse governo que está se iniciando recomposição orçamentária e respeito ao processo democrático nas nossas instituições. Um abraço, Edinaldo. Bom programa para vocês e para os ouvintes que acompanham a Rádio Universitária FM. Depois do intervalo, Proifes Federação solicita reunião com ministros da Educação, Trabalho, Gestão e Ciência e Tecnologia. Para não expor a sobra de recursos do Fundeb, prefeito Álvaro Dias promove apenas 957 educadores de Natal. E ainda, Livraria Cooperativa Cultural da UFRN realiza concurso literário. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um alerta a fazer a você que nos acompanha. É tempo de intensificar os cuidados contra a Covid-19. Com a nova variante do vírus em circulação, é preciso retomar o uso de máscaras em ambientes fechados. Por isso, o Adurne Sindicato está disponibilizando para os docentes sindicalizados um kit contendo máscaras e álcool em gel. Se já é sindicalizado, basta fazer a retirada na sede do Adurne Sindicato, localizada no setor de aulas 2 do campus central da UFRN. Lembrando que manter o distanciamento, higienizar as mãos com frequência e tomar a dose de reforço da vacinação são cuidados essenciais. Não esqueça, o Adurne Sindicato está com você na luta contra a Covid-19. Jornal da Educação. Na última quarta-feira, dia 4, o Proifes Federação protocou pedidos de reunião com os ministros Camilo Santana, da Educação, Luiz Marinho, do Trabalho, Luciana Santos, ministra de Ciência e Tecnologia, e Esther Devec, ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. O vice-presidente do Proifes, professor Wellington Duarte, detalha o que será tratado durante as reuniões. O Proifes tem demandas de várias áreas, né? E participamos de quase todas as posses dos ministérios e
mantivemos contato com o ministro, com o pessoal do segundo escalão. Nós temos várias demandas, a demanda salarial, desde 2015, quando foi feito o último acordo, não temos tido mais nenhum tipo de negociação com o governo federal. E agora é hora de retomarmos essa normalidade, né? Temos a questão da ciência e tecnologia, a questão das bolsas, a questão da pós-graduação, a questão do trabalho, das condições de trabalho, da carreira, né? Carreira importante, falarmos da carreira, tem muitas coisas que precisam ser ajustadas e, enfim, inclusive na Previdência também. Nós temos a questão da FUNPRESP, nós precisamos discutir isso com o Ministério da Previdência. Então são várias coisas que o PROIFES tem a solicitar, né? E evidentemente que num ambiente democrático fica mais fácil para a federação estabelecer um diálogo. E esse diálogo, espero eu, possa vir a trazer aos professores um alívio por esses 6, 7 anos de regressão na sua renda. Educação em pauta. Na tentativa de manipular os profissionais que receberam até 3 letras em atraso, o prefeito de Natal, Álvaro Dias, além de negar o piso salarial, quer aplicar um direito pela metade e com prejuízos para a categoria. Quem explica a manobra é a presidente do SINT-RN, professora Fátima Cardoso. Boa tarde, Adinaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da FM Universitária. Desejar a você, um ano de muita prosperidade, de muita luz e paz, assim como a todos os ouvintes da FM Universitária. Adinaldo, nós voltamos a falar, e inclusive fazer até uma espécie de denúncia, do prefeito de Natal. O prefeito de Natal tem uma dívida com a nossa categoria de 58% de defasagem no salário. E mais uma vez sobra dinheiro. Na sobra desse dinheiro, ele resolveu fazer umas promoções que é para se utilizar mais tarde, durante a nossa campanha salarial, se utilizar mais tarde e manipular a população, dizendo que fez promoções de até 3 letras para cada pessoa, cada letra 5%, e fazer todo o proselitismo político possível. O que ele vai deixar de dizer, na verdade, é que essas letras, a repercussão delas se dá num salário com perdas de mais de 58%, de que foi recebido o terço de férias sem essa correção salarial, o 13º salário também sem repercutir nesta correção salarial de 58%, assim como uma gratificação por tempo de serviço. Então, nada disso ele vai dizer. Ele vai dizer que não sabe por que os professores estão fazendo o movimento e a gente tem vivido já essa experiência e eu aproveito aqui esse espaço para chamar a atenção da população. Quando você tem algo do tamanho da dívida que o prefeito tem conosco, ele não pode reduzir a um processo de manipulação para se utilizar mais tarde de um feito que está reduzido à metade. Vamos dizer que era para se ganhar R$100, se ganhou 50. Então, esse é o prejuízo que a gente fala e quer aqui aproveitar a oportunidade para dizer que o sindicato não vai se calar. Nós precisamos desses espaços para dialogar com a sociedade e com os estudantes, com os pais dos estudantes, e a gente falar do real, da verdade, para não passar exatamente durante uma campanha salarial por precipitações e por angústia da população não estar sabendo e não compreender por que estamos lutando. Agenda da Educação. 2022, apesar de ter sido um ano difícil para todos, foi marcante para a Cooperativa Cultural da UFRN. A livraria completou 4 décadas e meia de atuação. Foram vários eventos que fizeram parte das comemorações e tem mais um acontecendo, um concurso literário. Quem nos dá os detalhes é José Corrêa Torres Neto, presidente da cooperativa.
A livraria completou os 45 anos de atuação na UFRN, como um espaço de encontro, de conversas, de divulgação das ciências e também um lugar de resistência. E sendo a livraria mais longeva da cidade, era importante comemorar. Organizamos a Quinta-feira de Livros no primeiro semestre e o primeiro Festival Cultural da Livraria, além de firmarmos uma parceria com o Coletivo de Sebos do Rio Grande do Norte, para a realização da sua primeira feira, já no segundo semestre. Realizamos os projetos Música na Livraria, Cinema e Literatura, Banquete de Livros, lançamos um pouco mais de 30 livros, além de participarmos efetivamente da Expotec no Instituto Federal. Para consolidar as comemorações, lançamos o segundo concurso literário de contos, crônicas e poesias da Cooperativa Cultural. As inscrições estarão abertas até o dia 7 de fevereiro e todas as informações estão nas redes sociais da livraria. A premiação será em créditos para a compra de livros na livraria para os primeiros colocados de cada segmento. Nesse caso, serão 3 premiações. O concurso também prevê a seleção de 50 melhores contos, crônicas e poesias para comporem um livro digital que será lançado ainda em 2023. Então, você escritora, você escritor, acesse as redes sociais da livraria, leia o edital e inscreva sua obra. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes, vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurne Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.